Olá, o pessoal da TEA de Tocantins. Eu gostaria de estar aí com vocês, a convite do Márcio Belo, mas infelizmente tenho uma série de outros compromissos e não pude viajar no Tocantins. Todavia, eu gostaria de deixar um abraço. Tocantins fica no centro do Brasil, tem alguns projetos que são de grande referência, como os tambores de Tocantins, mas não só. Eu acompanho muita coisa de vocês, muitas vezes virtualmente, pelo Facebook. Já estive aí quando estava no governo federal, no Ministério da Cultura, como secretário da Cidadania Cultural. Agora já faz mais de 4 anos que eu estou, quase 4 anos que eu estou fora do governo, mas sigo torcendo por esse Brasil que se faz de baixo para cima, por esse Brasil que se desesconde a partir dos pontos de cultura, porque essa é a ideia principal do ponto de cultura, é encontrar o nosso ponto de potência, identificar naquele momento aquela nossa capacidade dentro das comunidades, das pessoas criativas, em que elas se organizam a partir de uma ideia e criando essa ideia, elas fazem a mudança dentro das suas comunidades. Isso é ponto de cultura. Ponto de cultura é um conceito matemático, não sei se vocês sabem, quando estava construindo o programa, tinha que pensar um nome que expressasse esse processo todo, e aí veio Arquimedes, um matemático grego, há 2.500 anos atrás, que tinha a seguinte constatação: dê-me um ponto de apoio e uma alavanca e eu moverei o mundo. Essa é a ideia do ponto de cultura. Nós iniciamos isso em 2004, no governo federal, na época do ministro Gilberto Gil. E assim fomos disseminando pontos de cultura pelo Brasil todo. Chegamos a 3.500 ao final de 2009 e todo esse trabalho foi se apresentando nas teias nacionais. Quem teve a oportunidade de acompanhar, a última delas foi em Fortaleza, em 2010, nos encontros de conhecimentos livres, porque há também um ponto que é fundamental aos pontos de cultura, que é a construção dos estúdios multimídia. É a possibilidade de ter uma câmera de vídeo, 3 computadores operando em software livre, para que as comunidades, os pontos de cultura possam editar os seus vídeos, possam gravar as suas músicas, colocar isso na internet, assim pôr para circular. Eu me lembro, eu já estava fora do Ministério da Cultura, mas eu fui à Inglaterra acompanhar alguns pontos de cultura, Eu fui a convite lá dos ingleses, da Universidade de Londres, E encontrei com vários pontos de cultura que estavam fazendo intercâmbio a partir de um trabalho que nós havíamos desenvolvido pelas interações estéticas e que se iniciavam numa relação também com outros países, E tinha Tocantins lá presente. Eu espero que isso tudo não fique só também com um ponto de cultura, que foi o primeiro aí do estado de vocês, que foi o Tambores de Tocantins, mas com muitos mais. Por quê? Porque nesse centrão do Brasil, desde o Jalapão, passando pelos rios imensos, pelo rio imenso do Tocantins e tudo mais, nós temos muita coisa boa e bela que precisa ser vista para além das nossas comunidades, porque aí se estabelece um processo de desenvolvimento, mas um desenvolvimento que não é feito de cima para baixo. Não é o governo dizendo o que tem que ser feito, não é alguém que vem dizer qual é o modelo a ser seguido, mas são os próprios pontos, um colaborando com o outro, trabalhando em software livre, produzindo uma interação estética, fortalecendo os griots, os mestres da cultura popular, do conhecimento transmitido pela oralidade, que tem muito a ser reconhecidos, a ser respeitados. Isso é ponto de cultura, isso é cultura viva. E assim a gente vai fazendo. Enfim, é aqui que eu deixo a minha mensagem para vocês. Diria, não esmoreçam, sigam em frente, por mais dificuldades que exista, por mais dificuldades com o Estado, eu digo o Estado como aparato de Estado, mas com os governos que se rendem à burocracia, que tentam atrofiar essa inventividade, essa criatividade popular,
por mais dificuldade que criem, sigam em frente, porque o Ponto de Cultura é a potência de vocês, até por fora mesmo do governo, por ações próprias, por programas de financiamento coletivo. A propósito, eu criei um site de financiamento coletivo, que é o www.alteridade, com L, né? Alteridade é a capacidade de se ver no lugar do outro, www.alteridade.com.br. Quem quiser mandar o seu projeto para um pequeno financiamento coletivo, entre os amigos, como se fosse uma vaquinha, mande, o site está aberto. Enfim, a gente vai fazendo isso. Nesses últimos 3 anos foi o que eu fui fazendo, sem encontrar espaço aqui no Brasil, tendo as portas fechadas aqui, fui pela América Latina. Hoje nós temos pontos de cultura em 17 países, em alguns lugares até mais organizado, mais encampado até pelos governos desses países do que no próprio Brasil, que foi onde nasceu o programa. Mas a vida é assim, às vezes a gente dá alguns passos atrás para dar muitos outros passos à frente. A garantia de poder fazer isso está exatamente nessa nossa capacidade de acreditar em nós mesmos. Nós não podemos admitir que alguém que se travista de autoridade despreze o nosso sonho. Na verdade é isso. O Ponto de Cultura é a capacidade de sonhar. Então, sonhos, acredite neles. Antes de mudar uma realidade, toda a realidade foi antes sonhada. Vamos sonhar, vamos fazer pontos de cultura, vamos nos intercambiar, vamos nos aproximar. Isso é cultura viva, um ponto se junta com o outro e aí estabelece uma linha, e uma linha estabelece uma ideia, e assim a gente vai um dia, quem sabe, e o quanto antes melhor, nós vamos mudar o Brasil. E mudar o Brasil de que forma? De baixo para cima, com os indígenas, com os quilombolas, com os meninos da quebrada, das periferias das cidades, com os camponeses, com os jovens estudantes, com os velhos, com os griots. Assim nós vamos fazer uma festa da verdadeira Revolução Brasileira, uma revolução que se faz pela cultura, uma revolução que se faz pela consciência das pessoas. Mas para isso não é possível esmorecer, porque para transformar o sonho em realidade é preciso escrupulosamente observar essa realidade e modificá-la. É isso que a gente vai fazendo. Saudação a vocês, boa teia, teçam mais essa teia, e que a teia de Tocantins se una com as teias de todos os outros estados do Brasil, e que as teias de todos os estados do Brasil se unam numa grande teia nacional, e que essa teia nacional se una numa grande teia internacional, e assim a gente vai descobrindo a essência da nossa própria humanidade. Isso é Ponto de Cultura. Abraço!